Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou fazer aqui uma lista de 5 livros curtos, em torno, no máximo, entre 100 e 300 páginas, que trazem ideias muito impactantes. Obviamente, há muitos livros que também causam mais impacto, mas a ideia é ser introdutório. Então, por isso, vai a lista de 5 livros que eu considero que trazem, digamos, ideias que são como golpes na cabeça da pessoa e que botam ela para pensar, e eu vou explicar o porquê. O primeiro é o Mito de Sísifo, de Albert Camus, e, bom, também bem curtinho. Ele fala sobre a questão da importância de viver, porque afinal a vida já nos está posta, certo? E também sobre a questão de termos uma finalidade, de nós nos pormos como o sentido da vida, certo? Por exemplo, o Sísifo ele desce que é o considerado trabalho inútil, mas pense que ele vai trazer a mentalidade de, se ele tivesse na sua cabeça a ideia de que a missão de vida dele seria levar a pedra pro alto da montanha unicamente para que ela role e ele consiga manter o seu trabalho. Perfeito? É claro que isso a nossa vida é bem mais complexa por exemplo, do que simplesmente uma maldição de ficar eternamente rolando. Mas pense que, por exemplo, você é faxineiro e pensa que o seu trabalho é manter a ordem. Então é essa a objetividade de tudo. Outro livro bem impactante de um outro autor Entre Quatro Paredes, do Jean-Paul Sartre. Ele é uma peça de teatro da onde vem aquela famosa frase: o inferno são os outros. A ideia dessa frase, o inferno são os outros, é de que basicamente imagine você ver uma moça muito bonita, uma pessoa, e já pensa nos filhos que vai ter com ela, os 10 mil filhinhos, o amor, as viagens e por aí vai. Só que, por exemplo, os planos delas lhe interferem. Ele também fala sobre o que? Que o referencial do que você é, e aí a proposta existencialista, é de que basicamente os 3 personagens eles têm seus lados bons e seus lados ruins, né? Porém, eles vão ficar à margem da perspectiva dos outros, certo? Ou seja, por exemplo, um dos personagens é um repórter idealista morto por uma ditadura, mas na verdade ele é visto como um covarde por outro, ele é provocado. Então, basicamente, por isso o inferno são os outros, porque a nossa referência do que nós somos, da qualidade do que fazemos, vem dos outros, de terceiros. Outro livro é do Freud, O Futuro de uma Ilusão, um dos livros da sua psicologia social, né? Ele escreveu 3 livros, tem Totem e Tabu e por aí vai. Mas basicamente ele vai dizer que é uma ideia do desamparo, é a base das religiões. Ele também explica conceitos de civilização e cultura, entre outros, né? Ele conceitua, na verdade. E, bom, basicamente ele diz que estamos desamparos e sempre procurando sozinhos no universo, procurando proteção. Nós precisamos, e bom, ele classifica com a religião, de certa forma, como uma neurose,
e que nós precisamos nos individuar. Perfeito? Outro livro aqui, também curto, e aí do Arthur Schopenhauer, é o livro O Livre-Arbítrio. Que é uma carta que ele fez como chama? Para uma academia, um concurso sobre isso. Ele fala, e aí casa um pouco com o que o Freud diz, que é sobre escreveu na sua obra, que é o que? Nós temos o livre-arbítrio, como por exemplo tá casado com o Sartre e com o Camus, porém vai ser tudo aquilo que a gente teve como formação, traumas, experiências passadas, a visão que a gente tem do momento, vai trazer vai fazer a gente entender, como se diz, vai fazer a gente ter tal escolha, tomar tal decisão em tal momento. Então a gente estamos livres, porém carregamos uma bagagem anterior que de certa maneira vai nos fazer tomar tal atitude, digamos até, num certo sentido, trazer uma previsibilidade, né? Por exemplo, como se descobriu que pessoas feias tendem a ser de esquerda, né? E aí se disseram porque elas não se encaixam no mercado blá blá blá. Então, por exemplo, elas vão tender a tomar decisões mais coletivas, né? Enfim, o terceiro livro, já o mais grosso, O Único e Sua Propriedade, do Max Steiner. Por acaso ele tem quase 500 páginas, né? Já não é tão... já fugiu um pouco, mas mesmo assim também é um livro muito importante. Bom, primeiro ele tem passagens enormes, ele é um autor anarquista, né? Discutiu com Marx em pessoa, né? Entre outros, dos neo-hegelianos. E esse livro fala de várias coisas, como por exemplo a ideia ele não é comunista, ele é um anarquista, a ideia de viver para si. E eu acho que isso é uma outra pancada. E também, por exemplo, o conceito dele, que ele faz a diferença, que eu achei muito genial, da diferença entre o que é um direito e o que é liberdade. Que a liberdade é a ausência de restrições, né? Enquanto o direito é uma concessão vinda de alto a baixo. Perfeito? Imagine, por exemplo, um exemplo clássico a gente pode dizer que é o direito ao acesso a armas, um direito passivo, digamos assim, que a gente só pode portar armas se a gente tiver autorização do Estado, ou seja, e esse direito ele pode ser restringido em qualquer contingência, enquanto a liberdade não, ela não pode ser tolhida. Também tem ideias de individualismo, de viver para si, que é o viver para si. E eu acredito que esses livros eles se casam bem, porque tem a ideia do que o viver para si. Perfeito? E é isso que basicamente a gente tem que fazer. Eu poderia indicar mais livros, até maiores, eu comento, faço resenhas, mas esses daqui eu acredito que, além de serem bem fáceis de achar, seja físico, seja virtual, em sebos, na internet, eles também, como eu disse, têm ideias que vão ser como um verdadeiro golpe na imaginação, na ideia que vocês têm. Alguns livros são até mais conhecidos, outros nem tanto. Porém, eu digo que a minha recomendação é de todos. E leiam eles. São livros bons, né? Senão não estaria recomendando. E que engrandecem você. Eu poderia fazer, bom, se quiserem dicas de livros um pouco maiores, mais potentes, até que eu faço releituras, não que eu não releia eles de vez em quando,
eu posso mencionar vários. E eu quis trazer autores diversos. Tem livros do Camus que eu acho que ele explora mais a ideia, por exemplo, da vida de matar e morrer, e sobre questão de tirania. Que o princípio aqui, né, deste podcast, nós somos pessimistas, individualistas e também queremos que todos sejam livres para tentarem ser felizes sem incomodar ninguém. Mas tá aí, são livros que vão perturbar sua mente de um modo positivo. Obrigado.